Bom dia a todos, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico e a gente vai dar início a um novo estudo, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A gente já estudou a carta de Paulo aos Romanos, estudou santidade, agora a gente vai iniciar esse novo estudo. Eu vou pedir para o pastor Vani fazer uma oração para a gente estar dando início aqui aos nossos estudos. Pastor? Amém. Vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, Senhor, agradecemos pela noite, pelo descanso, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e principalmente, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, de estarmos na Tua presença, ó Pai, para aprendermos mais de Ti, ó Deus. Eu peço, ó Pai, que abra os nossos corações, nossas mentes, ó Deus, para que possamos, ó Pai, entender melhor a Tua palavra, ó Pai. Pai, use o Marcelino e o Edgar, ó Pai, como o Senhor já tem usado, que o Senhor continue usando, ó Pai, para nos trazer esclarecimentos da Tua palavra. E que possamos não só aprender, ó Pai, mas possamos colocar em prática nas nossas vidas, ó Deus. Nos abençoe, é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Então, vamos lá. Bom, antes de começar aqui, Coríntios, eu só queria fazer aqui um reforço, né, sobre o tema de santidade que a gente fez entre um estudo e outro, né? Então, a gente está fazendo aqui o estudo das cartas, a gente falou de Romanos, agora a gente vai começar a primeira aos Coríntios, né? A gente está vendo aqui na nossa estante. E o que a gente repara também, que as cartas, elas têm muitos ensinamentos, orientações, práticas, né? Na nossa vida, na nossa igreja, na vida com os irmãos, com a igreja, enfim. A gente tem bastante informação. E o tema santidade, ele era muito pertinente, né? Para a gente estar colocando aqui. Foi por isso também que a gente, né, levou alguns domingos aí falando sobre isso, né? A gente falou sobre ser santo, né? Ser santo é a gente aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir do momento que nós somos cristãos, nós somos santos, né? E aí, ser santo, né? A gente viu também que Paulo nos ensina a imitar a Cristo, e para isso a gente precisa conhecer mais Cristo, né? A gente viu sobre isso, a gente viu bastante coisa sobre isso. E aí também a gente falou em andar em santidade. Ser santo, né, é uma opção, é uma escolha, é a vida do cristão. Agora, andar em santidade é um processo, é uma prática, é uma execução, né? Que a gente tem que sempre estar se policiando, tanto na nossa vida com Deus, quanto na nossa vida com os irmãos, com as outras pessoas, da forma com que Cristo nos pede, né? Então, e a gente falou também do pecado, que você ser santo, né, é uma luta constante contra o pecado. Não que a gente não vá pecar, né, porque a gente acaba pecando, mas a questão não é pecar, é buscar uma vida longe do pecado. Isso é ser santo. Vai acontecer de pecar? Vai, mas a gente tem que ter esse processo, né, essa intenção. Então, esse tema a gente debateu bastante, foi bacana, e agora a gente vai entrar aqui nas cartas de Paulo, né, na segunda aqui, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, vamos lá. Bom, como sempre, eu gosto sempre de estruturar um índice para a gente entender como é que nós vamos tratar, abordar os assuntos, em que momento, né? Então, temos aqui essa primeira telinha aqui que eu chamo de índice. Nós vamos estar sempre olhando para ela, porque toda vez que a gente estiver conversando, a gente vai mostrar ela para a gente saber onde que nós estamos. No começo, no meio, no fim, de que tema nós estamos falando, né? Bom, e como de costume, o que a gente faz? Antes da gente começar a leitura propriamente dita da carta, a gente faz uma introdução. A gente fala algumas coisas importantes, a gente contextualiza algumas coisas, a gente mostra as regiões, a gente fala de datas, enfim. E hoje não vai ser diferente, né? A gente já conheceu Paulo, a gente estudou bastante de Paulo, né? E agora,
que nós vamos fazer nesse primeiro momento? Nós vamos fazer a introdução. O que temos na introdução? Nós vamos falar, de novo, a gente vai dar uma olhada lá nas regiões, a gente vai falar das viagens missionárias de Paulo. Na verdade, nós vamos só recapitular, né? Por que isso é importante? Porque a gente vai entender o momento que as coisas aconteceram, tá? A gente, quando estiver lendo a carta, vendo as mensagens, a gente entenda o contexto. Então, como é uma carta para os coríntios, nós vamos entender um pouco de Corinto também, né? Isso é muito importante para a gente entender como é que funcionava a coisa lá naquela época. Vamos entender aqui data, local, como é que foi escrita a carta, a gente vai falar sobre isso. Depois a gente vai fazer lá um pouco do cenário e do contexto lá de Coríntios. O que estava acontecendo, como é que aconteceu, e por que a carta, para que a carta foi escrita, enfim. E aí, lá no final, a gente vai falar sobre o conteúdo da carta, o que tem dentro da carta. Tá? E aí a gente vai dar um resumo dos tópicos que tem a carta, tá bom? Feito tudo isso, é que a gente vai começar numa próxima fase a leitura propriamente, como a gente sempre faz, né? A gente começa a ler e entender a mensagem. Então, nossa escola bíblica ela é bacana por causa disso. A gente tenta ser completo. A gente fala de contexto, a gente fala do lugar, a gente fala dos momentos, além de ler e interpretar as mensagens. A gente conversa, a gente bate um papo. Quando alguém tiver alguma dúvida, só reforçando, se alguém quiser fazer alguma colocação, uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Se eu tiver, às vezes posso estar falando uma coisa muito extensa, estar falando muito, quiser interromper, pode, não tem problema. Levanta a mão, aí se a gente não vê a mão levantada, né? Aí a gente fala, e aí a gente vai conversando aí, né? Mas, enfim, eu acho que os nossos estudos bíblicos, dessa forma, eles estão sendo bastante ricos, né? E assim como foi aí o estudo de Romano, também achei que foi muito rico. Bom, vamos lá, então? Então, reforçando aqui, né? Primeira coisa que a gente vai falar, vamos falar das regiões, das viagens missionárias, tá bom? E depois nós vamos falar de Corinto, tá bom? Porque é importante também. Então, vamos lá. Bom, essa figura a gente já tem visto da outra vez que a gente estava estudando Paulo, né? A gente reforça aqui esse mapinha, né? Como diz a Elzinha, depois desse mapinha ela entendeu um monte de coisa. E eu também sou assim, sabe? Eu gosto de entender as regiões lá, o que aconteceu, para eu saber onde que acontecem as coisas. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Tá vendo ali? Roma, Tessalônica, Corinto, Filipos, Éfeso, Colossos, Galácia. O que acontece aqui? Nós estamos vendo as regiões onde aconteceu as viagens missionárias de Paulo, né? Então, a gente está vendo aqui, dá para ver uma setinha preta aí que eu estou mexendo? Dá? Dá, né? Então aqui para cima, né? Tá vendo? O que está escrito em preto, né? São os lugares aí de hoje para a gente entender, tá bom? Isso que está escrito em azulzinho aqui são as cidades onde a gente está se referindo nas cartas de Paulo, né? Então, aqui para cima, a Europa, né? Tá vendo? Itália aqui, a Roma, né? E a Macedônia. Aqui a Grécia, né? Do lado esquerdo aqui a gente está vendo a Grécia e do lado direito a Turquia, né? Estamos vendo aqui Síria, aqui, né? Aqui para o lado da Ásia, aqui, né? A Europa aqui em cima, a Ásia para cá. Aqui embaixo temos a África, né? Ó, Líbia e Egito aqui embaixo, né? Só para a gente, né? Ó, Síria, Líbano, ó, Israel aqui, ó. Aqui embaixo, aqui, né? Tá vendo aqui? Bom, nosso foco aqui é Corinto, por isso ele está aqui em marronzinho, essa seta aqui, ó. Corinto, Éfeso. Por que a gente vai falar também de Éfeso? Só para a gente entender os momentos e os locais onde foram escritos, onde Paulo estava, enfim. Então, tá vendo aqui, Corinto fica aqui embaixo, tá vendo aqui? Na Grécia, aqui no sul, aqui esse pedação aqui a gente está vendo. Parece que tem uma ilha aqui ligada aqui no continente, aqui, bem um pedacinho aqui, ó. É onde é Corinto, que a gente já vai ver isso, né?
E a gente vai ver, inclusive, o canal de Corinto que está aqui, ó, né? Então, e aí a gente vai ver que aqui tem o mar Mediterrâneo, então tem o mar Egeu aqui embaixo. A gente já vai ver isso daqui já. Por isso que eu gosto um pouco de mostrar essa figura, mas aí depois a gente pode voltar lá, não tem problema. Essa daqui a gente também mostrou, não dá para ver muito bem direito aí, mas o importante é a gente entender algumas coisinhas, né? Ó, aqui, ó, tá Itália, né? Ó, Corinto tá aqui, Éfeso tá aqui. Aqui, na verdade, tem o quê? As viagens missionárias de Paulo. Então, teve aqui a primeira viagem, ela teve aqui numa região até menor aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo esses pontos? Não dá para ver muito bem, mas ela teve a primeira viagem aqui nessa região. Aí teve a segunda viagem, que esse roxinho aqui é mais amplo, né? A segunda viagem ele deu a volta aqui em quase tudo, ó. Depois tem a terceira viagem, que também abrange mais ou menos esse mesmo espaço. E depois teve também a viagem para Roma, né? Tem esse marronzinho aqui, ó, que ele veio aqui para cá, quando ele até foi preso, inclusive. Também. Aqui, ó, Ilha de Creta, passou para cá. Ilha de Malta, a gente vai estudar isso mais para frente também. Então, só para a gente entender que então Paulo teve essas viagens, né? Teve a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, e teve a viagem para Roma. Então, em toda essa região aqui que a gente está vendo, né? E a gente vai entender um pouco o que aconteceu na segunda e na terceira viagem de Paulo. Por isso que a gente está mostrando aqui, tá bom? Ó, Corinto aqui, ó. Né? Então, por isso que a gente já gosta de começar a falar um pouco dessa região, tá bom? Antes de eu começar a falar da viagem, quer falar mais alguma coisa? Ou eu posso já falar da segunda e da terceira viagem missionária de Paulo, Edgar? Eu acho que era legal, talvez você ir seguindo, né? A gente vai por uma temática aí, vai seguindo o seu raciocínio, depois a gente vai entrando com alguns comentários, eu acho, né? Será? Certo. Vai em frente? Então, ainda no primeiro tema, falando das viagens missionárias, né? Por que eu comentei sobre isso, tá bom? Então, vamos falar aqui. Vamos falar do quê? Nós vamos falar da fundação da igreja lá de Corinto. Veja bem, a gente ainda não está falando dessa carta, tá bom? A gente só está entendendo um pouco de história, tá bom? E outra coisa também que acontece, a gente fala muito, a gente pega alguns textos de repente aqui, de vez em quando aqui, de um outro livro, um livro histórico. Qual é o livro que mostra a história, né, dos apóstolos? Qual é o livro que mostra os Atos dos Apóstolos? Pergunta difícil, né? Esse livro é um livro histórico, né? O Atos dos Apóstolos, por isso que a gente também, às vezes, a gente usa ele um pouco para entender de história, porque ele vai narrando, né, o que aconteceu, né, depois de Jesus Cristo, né? E tem bastante coisa de Paulo ali que a gente, às vezes, lê, né? E para a gente entender um pouco de história. A carta em si são orientações, são instruções que ele está dando. Mas a gente vê um pouco de história para entender também o momento e tudo mais. Então, vamos lá. Dessas 3 viagens aí missionárias, né? Vamos falar da segunda viagem dele. Porque foi nessa segunda viagem dele, que essa que a gente mostrou que era bastante abrangente aí, em quase todas as regiões, né, que a gente viu no mapa, né, a segunda viagem missionária dele, ele fundou a igreja de Corinto. Ele escolheu Corinto para se fixar, se fixou lá, e ali ele ficou um tempo. Então, na segunda viagem missionária dele, ele ficou 1 ano e meio lá em Corinto. Então, foi importante também a gente ver ali, né, aquele desenho do mapa, a gente entender também por que ele escolheu Corinto para se fixar. Por quê? Já colocamos aqui, ó. Qual que é o propósito da escolha? Ela é uma região portuária. Então, ela fica bem ali entre o Mar Jônico e o Mar Egeu, né? O Mar Jônico está ali em cima, ele é uma bacia ali do Mar Mediterrâneo,
E o Mar Egeu aqui de baixo. Deixa eu até voltar um pouquinho o desenho, apesar que tem um desenho mais bacaninho ali mais para frente que nós vamos colocar aqui. O Edgar que é muito bom nessas coisas aí, viu? Ele fez um desenho aqui bacana que eu vou mostrar já já para a gente ver esse desenho. Tá bem simples e didático. Tá vendo aqui embaixo, ó? Onde está Corinto? Ele está emendado aqui com o continente um pedacinho pequeno, tem 6 quilômetros esse pedacinho que estou falando aqui. Então, aqui no Mar do Mediterrâneo tem uma bacia aqui, que é o que eles chamam de Mar Jônico, e aqui embaixo tem o Mar Egeu. Então, é uma região muito importante, né? Muito importante. E porque também ali tem um fluxo de pessoas muito grande, né? Marcelo, Ali... Oi. queria só comentar uma coisa rápida. Essa região, estrategicamente, né, e como Deus faz as coisas, né, de um jeito e inspirou Paulo ali, direcionou Paulo a estar em regiões estratégicas da época para divulgar a palavra de Deus, o Evangelho, né? Ele estava, essa região aí, ela vem, imagine que a Itália, né, aquela região da Itália, Roma ali, né, no caso, Roma, era a capital do mundo, né? Seria como hoje Nova York, né? Em grau de importância para o que acontece no mundo. Parece que primeiro acontece em Nova York, né, Estados Unidos, e depois isso tudo se espalha pelo mundo na questão de diretrizes, né, para que o mundo está vivendo. Não que seja bom ou ruim, mas o que o mundo está vivendo, né? E Roma ali estava ditando as regras da época, né? Então, aquela região ali da Europa, né, sul da Europa, Mediterrânea ali, e o lado de cá, do lado direito que a gente está olhando para o mapa, o lado oriental, onde as coisas, onde as produções estratégicas aconteciam, né, você tinha já elementos que hoje, que na época não tinham muito, já tinham a pólvora, já tinham papel, já tinham, né, e eles exportavam, né, especiarias e tudo mais que eram consumidas, então tudo estava interligado entre a capital do mundo e o Oriente, onde era importante. E esse estreito ali de Corinto, o Istmo de Corinto, ele era um ponto ali central, onde você podia cortar caminho para abastecer tanto do que vinha de Roma, com soldados e tudo mais, passando por essa região e indo até o Oriente, né? Descendo da Europa, indo para o Oriente, quanto do Oriente chegar até na Europa, chegar até em Roma. Então era um ponto estratégico. E Paulo, Deus falou, é lá onde se concentra, é lá onde você tem que levar, porque dali a palavra de Deus vai se expandir e vai se espalhar por toda a região do Oriente, da região da Europa. Isso vai facilitar, né? Então é bem interessante quanto às vezes a gente pensa, mas puxa, lá só tem imoralidade, só tem isso, aquilo outro, mas é lá que você tem que agir, né? Nos lugares onde está mais difícil, porque é lá onde você vai ter uma grande mudança, uma grande, né? Onde Deus vai te usar para estratégias de mudança, né? E isso é legal, né? Não, como diria, às vezes você vai pescar em aquário, mas talvez você pesque com uma isca errada, você não vai pegar nada, né? Então, mas no caso ali não, né? Você não está pescando em aquário nenhum, ali é uma miscelânea de tudo, né? E ele foi estrategicamente levado a falar com esse povo, né? Inicialmente. Vai ser bem interessante. Estava até falando, eu estou bem empolgado com esse texto, esses textos de Coríntios. Não é tão denso quanto Romanos, né? Romanos foi muito denso, muito interessante. Você tem ali em Romanos frases que a gente fala o tempo todo na igreja, já em Coríntios nem tanto. Mas Coríntios tem uma importância por ser muito próximo do que acontece hoje também, nos nossos dias, né? Então, isso vem a fazer, dar uma reflexão, né, na nossa mente ali do que a gente pode fazer nos dias de hoje, né? E o que a gente está encontrando. Se não é um Corinto, né? Se não é Corinto que a gente está vendo em São Paulo, Brasil, vamos dizer assim, hoje em dia, né? E mundo, né? Então, é bem legal. Desculpa interromper, mas é que é legal Não, porque você falou perfeito, da região ali, onde ele está trabalhando, né? E ele nem estava lá perfeito. quando estava escrevendo, já estava fora, mas ele estava ali sentindo necessidade de mandar essas informações para corrigir, para reformatar aquela situação, né? Para melhorar. E é o que acontece hoje também. Às vezes a gente pensa que está tudo bem, não está, precisa ajudar, dar uns ajustes, né? Então é bem legal. Vai ser bem legal, vai ser um estudo bem interessante, é, complexo no sentido da palavra, porque tem algumas situações que você tem que tomar um pouquinho de cuidado ao falar e ao comentar, né? Porque Uhum. serve para uma época, mas para hoje é mais complicado, né?
a posicionamento do homem e da mulher, né, na sociedade. Então, isso é um pouco complicado e delicado ao falar, né? Mas a gente vai sair bem, porque acho que os irmãos vão ajudar e a gente vai bem, né? Vamos lá? Não, e por isso, né, Edgar, que é importante a gente entender o contexto Sim, sim. do momento. Por quê? Porque às vezes a gente pode estar entendendo um pouco distorcido alguma coisa que nem você falou de um posicionamento, mas é que para a época Fazia era todo uma coisa, sentido. Fazia todo sentido né? Fazia culturalmente também, sentido né? e a gente tem que entender isso colocado lá dentro do contexto para a gente não ficar meio sem entender, né? Sim, Por isso que é sim. bacana a gente fazer esse entendimento do que está acontecendo lá, né? Sim, alguns posicionamentos não mudaram no seu conceito, né? Isso, Você não exato, pode aceitar algumas coisas, mas os exato. problemas continuam. Aqueles problemas que foram encontrados lá em Corinto também continuam hoje, né? Sim, sim. São praticamente os mesmos. Só que, então, conceitualmente, ainda continuam os erros que cometia aquele povo, comete-se hoje na igreja. Só que a maneira hoje é um pouquinho mais meio, vamos dizer assim, vamos forçar um pouco, meio Projac, né? Meio bonito, né? Faz aquele estúdio bonito e tal, e torna-se maquiado aquilo que é um erro, né? Os Sim, erros que são cometidos pela sociedade hoje são maquiadas pela sociedade e pela igreja, às vezes, para evitar conflitos. Ele é maquiado pela igreja e pelos conceitos de hoje, mas a base para a correção continua sendo a mesma, né? A gente tem que isso. corrigir o erro, né? Expor o erro e corrigi-lo. Não apontar a pessoa, mas o erro, né? Uhum, Então a gente precisa começar a repensar. Isso vai ser legal com esses textos todos, né? sim. Aí vou reforçando também que o Edgar falou que eu achei muito legal, né? Romanos, ele tem um conteúdo mais denso, assim, e ele tem bastante coisa de teologia, ele ensina um monte de coisa, tem um monte de ensinamento lá em Romanos, né? E aí, lá no final, tem lá uma meia dúzia de capítulos que são orientações voltadas para a igreja, para a vida prática. Aqui não, praticamente a carta inteira é voltada para orientações para a igreja, porque a gente vai ver isso, por que ele escreveu essa carta, né? Então ele foi Sim, focado em algumas coisas. Então ele tem mais conteúdo aqui prático, é uma carta direcionada para as coisas que acontecem na igreja e que serve para a gente, né? Também. sim. Agora, Romano já é mais robusto em conteúdo, inclusive de ensinamentos, Sim. teologia, uma série de coisas, né? Romanos é muito mais denso, não é que ele é muito mais interessante, mas ele cabe mais atenção a cada detalhe, né? Aqui dá para a gente Uhum, contextualizar e falar de uma maneira geral. Mesmo assim, ele tem uma carta dividida aí em cinco partes, né? Depois a gente vai falar com mais calma, mas ele tem, uhum, do 1 ao 4, você fala de divisões que existiam dentro da igreja, do 5 ao 7 fala praticamente da conduta moral, sexo, né, da divisão, do posicionamento daquele povo. Ah, somos livres em Cristo, então a gente pode fazer qualquer coisa. Não, né? Então tem divisões, do 5 ao 7 você vai falar sobre sexo, depois do 8 ao 10 você vai falar sobre alimento, posicionamento diante da sociedade, como agir, né? Como separar o que posso, o que não posso, né? Depois você vai ter do 11 ao 14, você vai ter a questão dos cultos, dos encontros, do corpo de Cristo, da importância de cada um nesse corpo de Cristo, né? Então, um fala de divisões, outro de sexo, comida, alimentos, né? Encontro semanal, que uhum, seria dos cultos, e aí o 15, o 15º e o 16º ali, o 16º já é o encerramento, mas o 15, do 11 ao 14, o encontro dos cultos, né? E o 15 vai falar da ressurreição, que é fundamental. Então a gente vai falar um pouco dessa ressurreição como uma razão para essa união existir, a motivação para você continuar íntegro, né, na sua maneira de agir, como casal, como pessoa, como homem, como mulher. Vai falar desse poder do amor, né, do amor para uhum. poder ter amor Nós para o próximo. temos um slide com isso aí, né, lá no final, Isso. inclusive. A gente vai falar um pouquinho também dessa vitória sobre a morte, quando a gente fala da ressurreição. Então, é um livro bem completo e bem interessante. Não tão denso como Romanos, mas bem interessante. Amém. É isso aí. Então, e continuando então, ó, a gente
falou por que ele escolheu, né, Corinto, né? Então a gente vai falar agora um pouco sobre isso. Vamos conhecer Corinto, vamos entender, né? E também, né, reforçar que realmente o povo de lá é um povo, como diz o Edgar, é uma miscelânea, porque é um lugar de muita gente passando, viajando, né? Então, vem gente de muitos costumes, vários tipos, né? Vários hábitos, várias crenças. Então, realmente é uma coisa muito misturada, né? Não é um povo, né, específico lá que você vai lá numa região que não muda muito e aquele povo tem algumas características próprias. Aqui não, aqui a gente tem um monte de coisas variadas, então isso também vai dificultar um pouco o trabalho, né? Tipo São Paulo, Elza, é isso mesmo. Bom, e aí, uma coisa importante que a gente também vê, que essa é uma cidade marcadamente imoral, a gente vai falar sobre isso também, a gente vai entender que era isso mesmo, né? Na época, essa cidade ela era muito marcada pela imoralidade, né? Então, continuando aqui, falando um pouco de Corinto, era a capital de Acaia, era uma província romana. Então, era uma cidade próspera mesmo, rica, né? Só que espiritualmente ela era quebrada, ela tinha muitas coisas. Ela era famosa pela cultura, pelo comércio, era uma cidade grande, mas ela é famosa também pela imoralidade, né? Tinha alguns estudiosos até falam que tinha lá, quando alguém falava que era de Corintos, ou corintianizar, não, corintiano não, aí já estou misturando as coisas, corintianizar, sei lá, já ligava a imoralidade. Não tinha corintiano naquela época ainda, né? Foi só em 1910 que surgiu o Corinthians, certo? Eu entendo, eu sei a data de fundação do Corinthians, tá vendo? Então, vamos lá, ela era famosa pela imoralidade também, era uma cidade muito religiosa, né? Só que ela tinha vários templos, eu vou até citei alguns aqui, né? Porque são muito conhecidos, né? O templo de Afrodite, né? Que era a deusa do amor. Tinha outro templo de Asclépio, que era o deus da cura, né? Então, quem quer procurar cura, né? Ia lá, tinha um certo deus da cura lá, tinha Apolo, né? Apolo também muito conhecido, enfim, tinha vários, né? Também tinha a sinagoga de judeus lá também, que a sinagoga de judeus, esses templos, essa diversidade, isso aí vai dificultar, obviamente, a minoria que era cristã. Então, essa minoria que estava se voltando a Cristo, ela teria, sim, dificuldades para ter uma vida em Cristo perante tudo isso. Então, como é que, né, as pessoas os cristãos da época, então eles começaram a ter realmente alguma dificuldade. Por quê? Porque todo aquele contexto, o mundo em volta deles, funcionava de um jeito bastante difícil para eles, né? Então, houve na época alguns problemas por isso que Paulo vai escrever a carta aqui, a gente vai ver por que ele escreveu a carta. Mas aqui é só para a gente entender um pouco, né, dessa questão aí, né? Inclusive, né, os estudiosos eles falam que lá no alto lá de Coríntio tinha um templo pagão lá que a gente já falou lá de Afrodite e tal, tinha muitas promiscuidade, tinha muita prostituição, as mulheres sempre desciam lá para a região portuária, né? Então tinha um clima lá muito difícil, né, na questão de imoralidade. Então realmente era uma cidade bastante difícil, né? Bom, e aí a gente fala, só mostrando um pouco de Coríntios e ainda falando um pouco mais também, né? Aqui tem uma foto aqui, ó, do Estreito de Corinto. Não sei se pode chamar de Estreito de Corinto, é esse nome, Edgar? É o Istmo, né, que eles chamam? É, porque eu chamo de Canal de Corinto. Alguns É, falam Estreito de Corinto. Bom, não importa, né? Importa que tem sim. um risco aí no meio, que eles cavaram aí, fizeram uma... O Nero tentou fazer, né? Tentou fazer, falou, ele botou lá
6 6 mil mil. escravos cavando com 6 mil pá e escravos. picareta, mas aí ele morreu e aí o outro o imperador Abandonaram. falou, não quero fazer isso aí, não vai dar muito trabalho. Aí eles continuaram rolando, né, os barcos lá por cima da terra para economizar né, eles colocavam nos troncos e rolavam os barcos para evitar de ter que fazer tudo isso. Era mais fácil rolar um navio do que, né? Ou às Então, vezes eles transportavam carga de um lado para o outro, é, dali que vinha do Oriente, eles botavam toda a carga em mula, lá nos bichos da época, lá nos camelos da época, lá, colocavam ou nas carroças e transportavam 6 quilômetros até um outro barco do outro lado, lá no Mar Jônico, lá, né? E é. aí eles colocavam naquele outro navio e seguiam para a Europa, ou seguiam para Roma, num outro navio. Então seria um transbordo ali, né? Não sei como é que chama ali, eles trocavam, né? E era Fazia uma mais fácil baldeação. isso, fazer uma baldeação, né? Que era mais fácil do que fazer a volta até chegar no outro lado, porque daí É, dariam 400 quilômetros, e 400 quilômetros na época de Paulo era puxado, hein? era Hoje é puxado. tranquilo. Hoje a gente sai de manhãzinha de carro, né? À É, tarde você está lá, né? Agora lá com Paulo era complicado, né? 400 quilômetros. E esse Fora as canal aqui, ele tem só tempestades, 6 quilômetros, né? e essa área de baixo ali do sul é um lugar que tem um nome bem estranho, porque é Pelopomposo, né, que alguns falam, né? É uma É, região da Peloponeso. Grécia. Alguns mudam o nome, no grego tem um nome estranho. Eu até tinha anotado em algum lugar. Peloponesco, mas é uma coisa deles lá, no nome grego, que eu não sei exatamente como é. E daí essa região é uma região muito perigosa para embarcações. Então eles têm E lá tem isso também. tempestades, tem desnível sabe, tem formações rochosas onde os navios às vezes encalhavam, batiam, naufragavam naquela região. Então o medo era tão grande de passar por essa área, né? Assim como tem lá na África, lá no sul da África também, ali também tem. E é uma região que eles evitavam, porque muitos iam para lá e não voltavam mais, né? Morriam naquela região. Então eles preferiam caminhar 6 quilômetros ali, ou puxar um navio, ou puxar carga de 6 quilômetros, do que fazer a volta de 400. Então É, tanto que Nero, imagina, Nero já era meio biruta por natureza, né? uhum. E aí ele resolveu falar, não, vamos cortar esse pedaço Vamos aí, fazer um rio aqui, ó. vamos fazer um canal aí né, na pá e Na picareta, pá. e era pura pedra, né? Imagina cavar isso daí, né? Tal. Não, e a gente vai E, ver também aqui na foto, tá vendo? Uma foto aérea, né? Ó, o se Nero não canal todo morre, feito. É fundo? É fundo, Edgar? tem 8 quilômetros de profundidade. Nossa, é fundo para chuchu, 8 olha lá. quilômetros, 8 mil, Cadê a não, informação? 8 quilômetros não, desculpa. Aqui, ó. 8 metros de profundidade na entrada ali. Ó, mas dá uma olhada aí nas paredes. Imagina isso sendo feito na pá, né? Tá E vendo? eles tinham, o Nero, se ele não morre, né? Se o Nero não morre, teria um canal Morre os 6 diferente mil. hoje ali, né? Morre os Morriam, 6 mil. ele bota mais 6 mil, né? Nero era É, doido, né? Ele botava mais 6 mil, iam cavando até conseguir, porque para ele era importante. Ele queria que tivesse acesso das tropas dele, né? Porque para Nero era um estrategista, então ele tinha lá os seus motivos para cavar tudo isso. Ele falou: olha, se eu vou cavar um túnel, um canal desses, eu tenho acesso para as minhas tropas para atingirem o Oriente facilmente. Em poucos minutos eu já estou com as minhas tropas lá com uma embarcação, pegando já o Mar Egeu e indo para a região de Éfeso lá e vamos embora, vamos invadindo. Então, se eu precisar agir com as minhas tropas, eu já tenho acesso fácil. Então, ele não estava é, pensando só em carga, pensando na possibilidade de poupar aquele povo, de fazer aquela volta. Ele não pensava no povo, ele pensava no exército dele, no domínio, né, do isso. império. Né? Então, isso era interessante para ele. Mas morreu, né? Daí, quando veio lá o substituto dele, ele falou: não, esquece isso, vamos seguir. Né? É o Aí, Galba. É, é, desistiu. Mas isso aqui, quando foi feito? Isso aqui foi feito em 1881 e 1893. Então foram muitos anos aí, né? 12 anos aí para cavar isso aí, né? sim, sim. E aí, você disse que você tem. Eu queria até mostrar o filminho desse canal aqui. Você tinha falado alguma coisa para mim que você tem já um aí, é isso? Tem um maiorzinho, mas acho que esse que você tem dá
para passar. Talvez as pessoas, talvez os irmãos consigam ver aí. Ó, eu Tenta vou... passar o filminho, talvez. É um filminho bem rápido aqui, só para a gente ter uma ideia de como é o canal de Corintos, passando um navio aí dentro, tá vendo? Hoje é utilizado para navios mesmo para embarcações de turismo, né? Muitos passam ali, mais de 11 mil, tá falando ali, mas é mais para turismo e embarcações que levam pequenas cargas, né? Certo. Vamos ver se... Ó, Se você não conseguiu, eu tento apresentar por aqui. tá bom. Vamos ver aqui, ó. Ó. Apareceu? Apareceu aqui. Então eu vou tocar ele aqui, ó. Aí, Parece que para o Vani não apareceu, o resto conseguiram, né? Não, acho que para o Vani não apareceu. E você imagine ali, né, não, a precisão desse condutor daquele que puxa e daquele que é o, né, que está com, né? Um vacilo isso, ali já era, né? já era, porque é estreito mesmo, né? Sim. Não é muito fácil, não. Deixa eu voltar aqui a nossa tela aqui. Voltou a tela aí? Voltou, tá voltando agora. Voltou. Certo. Tá certo. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Aqui tem uma foto que dá para ver bem, né? Como que é o canal de Corinto, ó. E é bem fundo mesmo. Por essa foto dá para a gente ver bem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar, esse vídeo que você passou aí, ele é algo atual hoje lá? Uma forma Isso. das pessoas ir lá e conhecer? É atual? Sim, eles têm turismo lá. O pessoal salta até de bungee jump lá, sabe, naquela pontinha que passou. O pessoal pula de lá. É muito comum isso. E ali as embarcações passam, mais turismo mesmo hoje em dia, né? Para atingir uma área turística lá, né? Os grandes Interessante. navios, eles dão a volta. Hoje os navios conseguem fazer aquela volta com segurança, né? Na época de Paulo, imagino que eles não tinham, né? Não existia sonar, não existia nada, então muitos naufragavam, né? Mas hoje tem segurança para fazer aquela volta e as embarcações grandes, os grandes cargueiros não vão passar por ali por uma questão de tamanho mesmo, né? E até mesmo por segurança hoje, né? Profundidade e tudo, né? Então eles também não têm isso, né? Tem Irmã hoje. Celina, Oi, vai. só uma colocação só que eu acho que é muito importante saber dessas histórias, das coisas da época, porque às vezes muita gente tem ideia que a Bíblia e tudo que os apóstolos passaram, os discípulos de Jesus, era uma coisa à parte da história, né? Que não estava no contexto todo ali da história, que era uma coisa à parte. Não, estava envolvido em tudo, na política, estava envolvido nas guerras, nesse desenvolvimento. Então, tudo fazia parte de tudo, né? Não era uma história à parte, né? A história dos apóstolos. Verdade. É verdade. Bom, e Marcelino, aí, também, ó, bom, já dado o horário, daqui a pouco o pastor Vanderlei também vai orar e vai falar, a gente vai
vai no próximo domingo, a gente vai falar sobre a data e o local no momento onde foi escrito a carta. Então, agora a gente entendeu o quê? A gente entendeu um pouco do momento, como é que foi a fundação lá da igreja de Corinto, como é que aconteceu, tudo, como é que era lá, tal. E aí a gente vai, no próximo domingo, a gente vai ver quando que Paulo escreveu a carta para a igreja de Corinto, que já foi formada aqui onde a gente viu. A igreja foi formada na segunda viagem missionária. Ele ficou lá 1 ano e meio, né? Então ele montou a igreja lá, né? Com todo esse contexto que tinha lá. E aí, a gente ainda não entrou na carta dele para os Coríntios. Por quê? Porque ele escreveu depois, onde ele estava numa outra viagem missionária, em um outro local, que a gente já vai ver, e ele recebeu alguns feedbacks de como estava ainda a igreja aqui em Corinto, e aí ele escreveu essa carta. E a gente vai ver isso, né, na semana que vem, e a gente vai entender esse contexto, né? E vamos entender também o que tem dentro dessa carta. Porque é bacana a gente entender isso, e a gente vai entender um pouco de história. Por quê? Porque na hora que eu tinha muitas dúvidas, quando eu ia ler alguma coisa muito específica na Bíblia. Então, eu sentia essa necessidade, poxa, eu preciso conhecer mais da Bíblia, preciso conhecer mais da história, preciso conhecer mais de algumas coisas. Então, eu vi também, por exemplo, que foi importante para mim ler o livro de Atos para entender um monte de coisa, como é que aconteceu depois que Jesus morreu e ressuscitou, como é que foi, como é que os apóstolos fizeram depois desse tempo, como é que foi né, como é que se criaram as igrejas, enfim. Porque aí na hora que a gente vai ler uma carta, a gente tem informação básica na nossa cabeça que nos ajuda, né? Então, eu aprendo muito nesses estudos, aprendo muito com o Edgar também, que o Edgar tem um monte de informação aí, nossa. É uma estante dessa aí também, o Edgar é uma estante dessa, que vem um monte de livro aí. E aí a gente vai aprendendo e, obviamente, vamos comentando aqui entre nós e a gente vai compartilhando. E eu acho muito bacana isso. Alguém mais quer falar alguma coisa antes da gente dar sequência e passar a palavra para o pastor? Elzinha, acho que eu vou falar com a Elzinha. Ela tinha umas dúvidas sobre hoje em dia. Depois, na aula que vem, a gente tira uns 2 minutos lá para comentar sobre esse canal. Ele tem, né, até hoje é utilizado. Ele tem ali, pela profundidade de 8 metros, ele restringe a quantidade e ao tamanho de navios que passam por ali, né? Mas eu tenho umas fotos, até eu estava pesquisando, tem umas imagens da construção dele, muito antigas, né, precárias as imagens, né, os desenhos das imagens, mas é bem interessante a gente passar rápido, assim, para vocês verem, é curioso o quanto, né, o quanto Nero era né, ele estava ficando realmente louco para tentar fazer aquilo naquela época, né, mas mesmo na época que foi construído, foi uma coisa quase que impossível para aquela tecnologia da época, né, mas foi interessante. É só isso, é mais título de curiosidade para a gente ilustrar o livro também, né? Mas o contexto, depois a gente entra, vai ser legal. Certo. Então, só reforçando aqui, ó, antes de passar a palavra para o pastor, né? Então, o que a gente aprendeu hoje foi o quê? Quando que foi fundada a igreja de Corinto? Foi na segunda viagem missionária de Paulo. Ele se fixou lá, ficou lá 1 ano e meio e montou a igreja lá, tá bom? E a gente entendeu o que ele encontrou lá, por que ele se fixou lá, como é que era lá. Então, tudo isso a gente entendeu, para quando a gente for ler a carta dele para os Coríntios, a gente vai entender um monte de coisa, vai ser mais fácil da gente entender. Tá bom? Pastor? Amém, amém. Eu só quero, em resumo, né, sobre Coríntios, que é uma carta, como todas são tão importantes. O maior problema que estava existindo lá na igreja de Coríntios era o mundanismo que estava lá. E outra coisa, eles não conseguiam deixar o seu ensinamento antigo. Então, o que levava eles a pecar. Então, nós vamos ver tudo isso nessa carta. Então,
Essa carta é riquíssima, né? Como todas são, né? Para nos ensinar o perigo do mundanismo, né? E a dificuldade que, às vezes, nós também temos de deixar uma tradição da nossa igreja. Então, a dificuldade deles era deixar a tradição antiga, quando Paulo chegou, falar. Nós vamos ver aqui no decorrer quantas coisas que Paulo orienta, né? Era uma igreja que realmente precisava, como também nossa igreja, nós precisamos também deixar as coisas antigas na nossa vida. E às vezes nós temos dificuldade em deixar. Amém? Vamos falar com Deus. Pastor, antes, realmente, como o senhor falou aí, às vezes deixar as coisas antigas é difícil. A gente tem aqui mesmo no Brasil regiões onde tem pessoas que são que estão muito ligadas a coisas do passado, e tem regiões que são mais permissivas que outras, tem regiões que são menos tolerantes a algumas coisas do que outras. Então, realmente, e às vezes isso atrapalha o bom desenvolvimento de um cristão, né? Porque essas coisas do passado, às vezes, a pessoa acha normal e não é normal, né? E dificulta uma vida cristã, né? Eu digo, mas não só a região, mas eu falo dentro de muitas igrejas. Né? Porque igreja somos nós, às vezes nós temos uma tradição que ainda está lá, e nós lutamos contra isso, a gente ouvimos o certo, mas nosso eu não aceita. Isso nós vamos aprender no decorrer desse estudo, né? Amém. E não vamos esquecer que hoje é ceia do Senhor, entrega dos dízimos, né? E nós vamos estar lá louvando o nome do nosso Deus, esse Deus eterno, Deus poderoso, que tem nos sustentado. Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa palavra que estamos ouvindo sobre o livro de Coríntios. Eu quero pedir, Pai amado, capacite o irmão Marcelino, o Edgar, dê sabedoria para que eles possam, Pai amado, nos orientar, para que possam nos ensinar e, sobretudo, Pai, que nós possamos pôr em prática, meu Deus. Obrigado por tudo. Abençoe todos que estão participando. Abençoe as pessoas que estarão ouvindo essa palavra. Que haja um poder de cura, de libertação, se essas pessoas necessitarem. Obrigado por tudo. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai. A eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém! Amém! Shalom Adonai! Pastor. Amém. Amém. Amém, rapaz. Até mais tarde. Mais tarde, viu? Hoje é ceia. Tanta ceia hoje. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Deus Fica abençoe. na bênção. Deus abençoe.